Olá, sou eu, Oloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Eu prometi que no dia de ontem, segunda-feira, eu iria gravar um vídeo, mas eu estava tossindo muito e não foi possível, mas hoje eu amanheci bem melhor e vim para gravar esse vídeo. E gostaria realmente de agradecer a vocês pelas mensagens que eu recebi para esse retorno. Foi muito importante, são sempre incentivadoras para a gente manter, né, essa relação tão próxima, né, embora pela internet, né, sempre em atividade, porque é sempre bom, muito bom falar de orixá. E também, assim, né, eu moro no centro-oeste, minha imunidade é baixa, então o clima aqui é de deserto, né, eu moro no estado de Goiás, então de dia muito quente, à noite é frio, e isso, né, se a gente não cuidar direitinho, vai tendo uns probleminhas no meio do caminho. Mas conto também com a ajuda dos meus filhos, os que moram no Rio, os que moram na Itália, os que moram aqui perto, são 5, né? Então estão sempre em comunicação comigo, já tomou remédio, já fez isso, já fez aquilo, e eu ali obediente, às vezes reclamando, mas estou atento. E a minha esposa também, né, que eu vou falar baixinho aqui, para ela não escutar, que tudo que Ana Maria Braga ensina, ela faz para mim. Tá? Às vezes é legal, né? Tem um chá que eu tomo sem reclamar, mas é difícil de engolir, mas eu tomo, né, para a gente se mantendo em atividade mesmo, mas não é fácil. Bom, eu pedi a vocês que mandassem sugestão nos comentários, no Zap, da forma que fosse, para a gente poder estar aqui levando a mensagem de vocês para todos, né? A preocupação, o entendimento, né? As sugestões. Então é isso que eu vou fazer no dia de hoje, porque recebi muita sugestão e esse é o primeiro vídeo. Então vamos lá. A pessoa me pergunta se deveria sentar catiço. E numa tradução bem livre, catiços são entidades, espíritos, né, que auxiliam a nossa jornada aqui nesse mundo. E ela pergunta se pode assentar, porque tem alguns babalaôs, mães de santo, pais de santo, que concordam e outros não concordam. E essa dúvida, eu percebo há algum tempo que ela faz parte, assim, do cotidiano de muita gente que está ligada à religião dos orixás. Então é sobre isso que a gente vai falar. Catiço se assenta. Primeiro, a gente precisa entender o que são assentamentos, né? E a religião dos orixás, candomblé, né? Ifá, tem seus assentamentos, mas outras religiões também têm os seus assentamentos, tá? Então não é algo exclusivo da religião dos orixás. O problema é que a coisa não fica bem esclarecida, e quando se fala de assentamento, de Ipá, orixá, essas coisas todas, fica num universo meio fantasioso, numa alegoria que não faz muito sentido, tá? Assentamento é o nosso ponto de apoio, tá? E assim as outras religiões têm. O budismo tem os seus assentamentos, seus sinos, os seus tambores, para que os seus mantras, tudo isso é para ser usado nesses instrumentos ou com esses instrumentos, para que nessa repetição dos mantras, isso eu não conheço budismo, isso é o que eu leio e vou percebendo algumas coisas, para você alcançar a iluminação. Então é uma prática, acredito eu, que diária, para você aprender a se reconhecer nesse mundo e a partir daí caminhar para encontrar a sua iluminação. A Igreja Católica tem seus assentamentos. Na missa você tem o sagrado, que
está lá presente, né, o assentamento, a hóstia que vem para aquele momento da comunhão, todos ali participarem junto dessa mesa santa. Então, são os assentamentos. Mas se a gente trazer isso para uma questão não religiosa, mas cotidiana, todos os dias nós temos os nossos assentamentos no nosso lar, tá? Uma cozinha normal, de uma casa normal, né? Você tem lá os seus assentamentos, onde estão os temperos, a geladeira, sabe, o seu fogão, os seus talheres, aonde você guarda os seus panos de prato, tudo está ao seu redor para essa praticidade funcionar na hora de você for fazer as coisas que têm relação com a cozinha. Então isso está tudo certinho, cada coisa no seu lugar, e nesse rito diário, cotidiano, você se mantém atualizado, né? Se mantém ali se especializando, melhorando a cada dia os seus afazeres naquela cozinha, e assim sucessivamente por todos os cômodos da casa. Então, assentamento é um lugar próprio para uma determinada atividade, tá? Então, não fiquem fantasiando o assentamento como, sabe, uma coisa do quem tem um assentamento é mais importante que o outro, porque o meu assentamento é isso ou aquilo. Não, a gente cuida de um ambiente e zela desse ambiente como deve ser, sabe? E o assentamento é algo simples para você lidar. Não pode ser algo complicado, né? Porque normalmente a ideia que vem é algo muito complicado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é o teu lugar de apaziguamento, é o teu lugar de trabalho, é o teu lugar de oração, sabe? E esse mecanismo, ele é importante para que você esteja em afinidade com aquele ambiente e com as coisas que você tem que fazer ou acredita. Então, o assentamento é algo simples. A religião dos orixás, estou falando aqui de Queto e Ifá, não há figura mediúnica do médium, né? Então as pessoas na religião dos orixás não recebem entidades, nem espíritos, tá? Não tem isso. Ah, não, mas eu recebo algum, você não recebe algum. Tá? Essa coisa de receber, ela não existe na religião dos orixás, sabe? Nós, a palavra, sempre nas casas de santo, a gente sempre escuta as pessoas dizerem: eu viro orixá, eu viro de orixá. Elas não dizem, eu recebo. Não, não tem isso. Virar significa ser arremetido ao princípio ancestral, isso lá na sua cabeça. Ao princípio ancestral, onde você vivenciou aquelas passagens, tá? É ancestralidade. Então, no Queto, não tem esse negócio de receber entidade. E quando eu falo esse negócio, não é pejorativo não, tá? Essa condição de receber, não se trata de mediunidade na religião dos orixás. Umbanda sim, né? Na Umbanda, essa coisa de dar passagem a esse espírito, né? Receber essas entidades, sim, existe. No Kardecismo, tem lá, da passagem a essas entidades, a esses espíritos dos mortos. Mas a condição de assentamento, ela pode sim existir para catiça. Isso tomou um vulto maior nos anos 80. Os anos 80 ficou mais forte, assentaram os catiços. Porque antes, no movimento umbandista, nós tínhamos, na maioria das casas, as suas imagens representativas, né, do sincretismo religioso cristão, com as imagens dos santos, né? Não deixava de ser um assentamento. Ah, mas era de gesso. Cara, é o que menos importa. Eram os assentamentos. Depois ficou com a introdução do candomblé Queto, ficou mais próximo, começaram a trazer esses assentamentos para as pedras e ferros,
dentro de uma vasilha e assim construiu os assentamentos. Então, na minha opinião, bem tranquilo, é possível sim se assentar essas entidades, né? Quem tem conhecimento para isso, né? Fazer com que a coisa ali seja realmente verdadeira, pode sim fazer esses assentamentos e caminhar com eles sem problema algum. Alguém pode estar perguntando aí, mas pô, eu conheço gente de candomblé que recebe tranca-rua, padilha, né? E como seria isso? Olha só, o que você tem você não perde porque você foi para quieto, tá? Às vezes você se afasta um pouco ou muito daquele conhecimento anterior porque você entra num outro processo, aprende outras coisas, onde o espaço para aquele movimento anterior é pouco desenvolvido. Então, quem passou pelo experimento da religião de Umbanda e foi depois seguiu no candomblé, aquilo que ela adquiriu de conhecimento da Umbanda, aquilo que ela teve como prática e aprendeu, né, e passou a agir, acompanha, sabe? Algumas pessoas falam, mas não está certo o pai de santo de candomblé está recebendo Pombagira, Exu. Aí eu falo assim, cara, ele aprendeu. Aquilo está com ele há milênios, não é uma coisa que começou agora, não. Então, é dele, que pertence a ele. Não tem o direito a outra pessoa, porque um sacerdote aqui ou ali, dizer que não pode. Tá? É dele. Então, se ele quer continuar praticando as suas evocações com seus catiços, né? Continue sem problema algum, né? Então, os assentamentos nada mais são do que ambientes consagrados para a realização de um rito, né? Assim são com a população, a maioria da população japonesa, que tem lá as imagens dos seus mortos e ali elas fazem as suas oferendas com os alimentos e as bebidas que aquele ente querido gostava, e ali eles continuam esse rito fraterno, né, de lembrança e do legado que aquela pessoa deixou naquela família. Então, os assentamentos nada mais são do que ambientes próprios, consagrados, para que você possa realizar uma tarefa específica, ter o seu ambiente que você considere de proteção e, a partir daí, você caminhar para um lugar melhor, né? Então, os catiços, no meu entender, podem sim ser assentados por pessoas experimentadas, né, para levar isso de verdade para a sua vida, e não vejo problema algum em ter ou assentar essas entidades ou esses espíritos. Tá? Então, esse era o bate-papo para o dia de hoje. Não tossi, é sinal que eu estou ficando legal. E se acharem legal, passando aqui pela primeira vez, assista lá nas playlists alguns dos nossos vídeos. Se achar interessante, se inscreva no canal. E a todos que deixem o seu like, continuem compartilhando os nossos vídeos para a gente sempre manter orixá nessa atividade tão importante para os dias de hoje, que é a internet. Axé, muito obrigado.